Boa noite! Aqui nós estamos para ouvir, aprender, seguir, cumprir o plano de Deus, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável para a minha vida e para a sua vida. É isso que nós viemos fazer aqui, ouvir o direcionamento de Deus, e Ele vai nos dar. Ele vai nos dar o direcionamento e nós seremos grandemente abençoados no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias e glórias nós te damos, Senhor. Glorificado e exaltado seja o Senhor, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Tu és maravilhoso, ó Deus. Tu és o Senhor, o Santo dos Santos, o Deus Todo-Poderoso, Pai. A Ti rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, ó Deus. Tu és maravilhoso. Tu és o Santo dos Santos, Deus. Perdoa os nossos erros. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa nossos momentos de fraqueza, ó Deus. Somos falhos, somos errantes, pecadores. Precisamos do perdão do Senhor, Deus. Ensina-nos, Senhor, a ser manso, ser humilde de coração. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o Teu querer e a Tua vontade. Estamos aqui, Deus, porque precisamos de Ti, necessitamos de Ti. Fala conosco, Senhor. Revela o Teu querer e a Tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós estamos fazendo o estudo do livro de Apocalipse e nós vamos meditar no capítulo 11, no versículo 5. A palavra de Deus vai dizer assim: todo aquele que tenta fazer-lhe qualquer mal será morto pelo fogo que sairá de sua boca, e assim deverá morrer qualquer pessoa que tenha a intenção de lhe causar dano. Esses homens têm poder de fechar os céus para que não caiam chuva durante o tempo que profetizarem, transformar os rios e oceanos em sangue e de enviar sobre a terra todas as espécies de pragas, tantas vezes quanto eles quiserem. Aqui nós identificamos o Senhor dizendo acerca daqueles que falam mal, fazem o mal e não se arrependem. Aqui, quando o Senhor diz todo aquele que tenta fazer-lhe qualquer mal será morto pelo fogo que sairá de sua boca. Entenda que quando eu e você, nós servimos ao nosso Deus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Esse é o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Quando nós servimos a Ele, nós somos selados, nós somos blindados para Deus. Isso não quer dizer que coisas ruins não vão acontecer na nossa vida, pelo contrário. Muitas coisas ruins vão acontecer na nossa vida, porém, Deus está conosco. E aquilo que é impossível para mim, para Ele é possível. Ou seja, quando eu estou com Deus, o impossível não existe. Quando eu sei a presença que eu carrego, o impossível não existe. Quando eu sei quem está comigo, o impossível não existe. Porque eu sou limitada, mas o Espírito Santo não. Eu sou limitada, mas Jesus não. Eu sou limitada, mas Deus não. E Ele diz que as mãos dele não estão encolhidas para que não possa abençoar. Os ouvidos dele não estão tampados para que ele não possa ouvir. Então, tudo que nós falamos, Ele ouve, tudo que nós pedimos, Ele atende. Não da maneira que nós queremos, é claro, porque as nossas petições,
elas são egoístas. E há muitos que vai dizer, não é não. Mas se você for parar para pensar, é assim. Aí aqui ele está dizendo, olha, mas você, que é blindado, que é protegido pela potente mão de Deus, se alguém vier fazer o mal contra a sua vida, se alguém vier tentar contra a sua vida, quando nós ouvimos a palavra tentar, é o diabo que está rodando. Porque Deus, ele não tenta, ele efetiva. Com Deus ou é ou não é. Ou você é de Deus ou você não é. Não tem um segundo plano, não tem em cima do muro, não tem um talvez, é tudo coisa da sua cabeça. É tudo coisa que você inventou e está se segurando nisso para não ir para Cristo e você está fora da presença dele. Porque quando você não serve a Deus, você serve aos demônios. Então, quando a palavra tentar, ela aparece em algum momento da sua vida, você precisa excluir essa palavra do seu dicionário. Porque quem tenta é o diabo. Ele tenta te atormentar, ele tenta te perseguir, ele tenta colocar doença em você, ele tenta destruir a sua vida, ele tenta destruir seu casamento, ele tenta destruir seus filhos, ele tenta destruir os teus sonhos, mas ele só consegue efetivar se você deixar, se você abrir a sua boca e confessar. Quando você não confessa, o que está sobre a sua vida é a proteção de Deus. Aqueles que disserem algo contrário à sua vida, retorna para eles. Por isso, quando ele diz, todos aqueles que tentar fazer-lhe qualquer mal, será morto pelo fogo que sairá da sua boca. É da própria boca. Aquele que fala algo para você, retorna para ele. Porque quando fala para você algo que é inverdade, ela vai bater e vai voltar. Porque você está protegido. E aquele que está falando com certeza não está. Então, infelizmente, aquilo volta para ele. E que Deus tenha misericórdia desses. A palavra de Deus continua, e aí ela diz assim, e assim deverá morrer qualquer pessoa que tenha a intenção de lhe causar dano. Entenda que a pessoa que está querendo fazer mal para você, que está falando mal de você ou fazendo algum tipo de mal para você, ela que irá morrer com a maldade dela. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos nos deparar com um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu, ele estava perseguindo um homem que estava fazendo as coisas certas. Ele servia a Deus. E porque Mardoqueu, ele não quis se ajoelhar, sabe? Ele tinha um Deus e ele sabia os mandamentos e ele cumpria os mandamentos. Então, Mardoqueu, ele não dobrou os joelhos dele quando aquele homem passou. Ele era o segundo do rei. Então, quando ele passava, teria que se ajoelhar perante ele. E ele não se ajoelhou. Ele disse, somente ao teu Deus se ajoelhará. Somente ao Senhor teu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que eu estou falando, de Israel, Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, é a este Deus somente que nós devemos nos dobrar. E este servo de Deus, ele sabia disso. Ele não se dobrou. E aquilo atraiu uma ira no coração daquele homem contra o que não se dobrou. E aí ele procurou tramar para matar aquele que não se dobrou na presença dele, porque ele queria ser Deus. Nós não podemos querer ser Deus, nós não podemos fazer o trabalho de Deus, até porque nós não conseguimos, somos limitados. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele mandou você fazer? Execute, não pergunte. Simplesmente faça porque Ele tem planos. Quando nós obedecemos à voz de Deus, teremos muitos motivos para nos alegrar. E ali, o fim da história foi que aquele que ficou irado,
e ele fez uma forca para matar aquele que não se ajoelhou, ele foi quem foi enforcado na forca que ele havia feito. É isso que João ele está refletindo para mim e para você através do Espírito Santo nessa noite. Se alguém fizer mal para você, não retruque não. Não vai devolver não, vai voltar para você. Aquele que está fazendo vai voltar para ele mesmo. Ele vai morrer pela sua própria boca. Então descansa no Senhor, entrega na mão de Deus e peça para Deus ter misericórdia. Fala, Deus, tem misericórdia, trata com essa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa faz na ignorância. Muitas fazem por maldade mesmo, mas outros é a ignorância, o não saber. E fazem, e aquilo atrai a morte. E pior, atrapalha até a geração futura. Porque olha o que ele diz: esses homens têm poder de fechar os céus para que não caiam chuva durante o tempo em que profetizarem. Entenda que Deus, ele coloca na palavra dele, ele diz que ele visita ele visita a ira dos pais nos filhos da terceira à quarta geração. Ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta geração. Eu sou uma geração. Os meus filhos são a segunda geração. Os meus netos são a terceira geração. Os meus bisnetos são a quarta geração. Se eu fizer uma maldade, os meus bisnetos, eles podem ter o céu fechados. Se eu não entender que eu preciso quebrar todo tipo de maldição, lendo, profetizando por 7 dias o Salmo 91. E é isso que pode acontecer com essas pessoas que fazem maldade. E o que é pior, passar a maldição para a geração futura. Isso é o que é pior. Aqui ele finaliza e diz: de transformar os rios e oceanos em sangue e de enviar sobre a terra todas as espécies de praga, tantas vezes quanto eles quiserem. Entenda que eu fazer o bem é uma escolha minha. Eu fazer o mal também é uma escolha minha. Quais têm sido as suas escolhas? Você tem feito coisas boas? Ou você tem feito coisas más? Tudo que plantar, você vai colher. As nossas palavras são como bumerangues. Elas ditas, elas voltam. Mais cedo ou mais tarde, elas voltam. Por isso precisamos profetizar bênçãos. Bênçãos sobre os nossos filhos, sobre os nossos familiares, sobre todas as pessoas onde nós passarmos. Precisamos profetizar vida. Porque as nossas palavras irão retornar. Que aonde você for, você profetize vida no nome de Jesus. Receba esta palavra. Tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias e glórias nós te damos, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Pai, tu és maravilhoso. Rendemos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque tu és lindo. Tu és o nosso Deus, o autor e o consumador da nossa fé, Pai. E nós agradecemos ao Senhor por toda a instrução, orientação, por tudo aquilo que o Senhor nos dá, por tudo aquilo que o Senhor nos faz, por tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida, Pai. Tu és um Deus tão lindo, tão maravilhoso. Tu és um Deus que nos ajuda, que nos fortalece. E nós estamos aqui, Pai, por causa da força do Senhor. Nós estamos aqui por causa da ajuda do Senhor. Nós estamos aqui porque temos um Deus maravilhoso, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, nós glorificamos o Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas e que possamos juntos crescer em graça
e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.